programa na Rádio Boa Nova, escritora, expositora, extremamente conceituada. Sueli Caldas Schubert. Podemos iniciar? Então, boa noite a todos os irmãos encarnados, desencarnados, que estão aqui conosco presencialmente, ou que estão nos assistindo através das mídias sociais. Possamos, nesse momento, estar levando a palavra de Jesus para o lado de cada um de vocês, como uma forma aí de retomarmos os nossos trabalhos, preenchendo um pouco esse vazio que ficou nesse período de interrupção. Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje para conversar com vocês a respeito dos ensinamentos de Jesus, a respeito do Evangelho. Então, é importante nesse momento a gente falar também que, apesar da casa não estar aberta ao público, ela continua com as suas despesas, ela continua precisando se manter. Então, em todos os nossos grupos de WhatsApp, em todas as nossas mídias sociais, a gente sempre tem os dados da conta para depósito, tem o Pix. Então, a gente sabe que é um momento muito difícil, que todo mundo está passando por muitas dificuldades. Então, uma colaboração que, for possível, é muito bem-vinda. E as vibrações de vocês, melhor do que tudo, para que essa casa possa continuar aberta, possa continuar assistindo os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados que tanto buscam o apoio, né? Que a gente possa continuar essa tarefa, essa jornada, esse compromisso. Então, para que possamos dar início a mais esse trabalho na noite de hoje, vamos todos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar início à palestra de hoje com o nosso irmão Bruno. O nosso irmão Pitão. Vamos lá então? Vamos. Então, primeiramente, boa noite. Hoje é um pouco diferente, então a gente vai acabar se dirigindo a uma telinha, né, ao celular, para aqueles que estão de maneira online que possam acompanhar. Então é assim, é um pouco diferente porque a gente não vai ter interação de quem estava aqui, né, até ontem, até outro dia, acompanhando, que a gente podia ter um feedback melhor. Então hoje vai ser um pouco diferente, então que dê tudo certo, tá? E estamos aqui vibrando para isso. Só tenho que lembrar também um detalhe, que é assim, hoje estava marcada a palestra do Manolo. Então no nosso cronograma de palestras, hoje era a data do Manolo, que em março ele acabou retornando à pátria espiritual, não estando aqui conosco presencialmente, mas muito em pensamento, tá? Ele com certeza está aqui. Então assim, então hoje a gente está começando essa palestra, esse encontro, é um pouco diferente conforme nós dissemos, porém, para aqueles que estão acompanhando de maneira online e para os desencarnados que estão aqui neste momento, e como o Manolo dizia, eu não enxergo, graças a Deus, tá? Então é assim, espero que onde ele esteja, ele possa estar acompanhando o nosso trabalho aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos,
o tópico Caracteres da Perfeição. O nome pode assustar um pouquinho, mas vamos lá. Por quê? Porque é um capítulo um tanto quanto desafiador. Por que desafiador? Porque assim, ele faz com que o nosso eu seja atingido. Então assim, precisamos mudar o nosso eu internamente. E todos nós sabemos que não é fácil de se mudar da noite para o dia. Requer um trabalho lento, mas tem que ser persistente para tal. Então vamos juntos saber o motivo desse capítulo ser um tanto quanto desafiador? Vamos lá. Então nós vamos dizer sobre perfeição moral. E Jesus logo de cara, tá? Lá no capítulo 17, Caracteres da Perfeição, na primeira linha já está dizendo os 3 pontos que Jesus traz para a gente nesse capítulo. Vamos saber quais são? Vamos lá. Primeiro, amar os vossos inimigos. Fácil, né? Tranquilo? Então é assim, mas muitas vezes já é difícil amar os amigos, que dirá os inimigos. Então quer dizer, é um trabalho que a gente precisa com muita força, tá? Nossa, internamente, para que a gente consiga colocar em prática. A gente vai conseguir colocar em prática da noite para o dia? Não. Isso daí é um trabalho de formiguinha. Mas é assim, é um tanto quanto desafiador. Vamos lá para o segundo ponto? Fazer o bem aos que vos odeiam. Meu, aí é demais também, né? Porque, mas como ajudar se eles não me querem bem? E pelo contrário, querem que eu me dê mal. Então, a segunda proposta é fazer o bem para aqueles que me odeiam. O primeiro já não é fácil. O segundo, então, juntando com o primeiro, é para você ficar pensativo, mas claro, é aquela palavra do começo, um tanto quanto desafiador. Mas vamos lá ver o terceiro ponto? Orar pelos que vos perseguem e caluniam. Aí complicou mais um pouquinho. Por quê? Mas se já é difícil orar para os meus amigos e familiares, que dirá para aqueles que me perseguem? Então é assim, se juntando os 3, é um baita desafio que você tem na mão. Para quê? Para que você no dia a dia possa ir melhorando. Mas a gente vai acompanhar, vamos desenrolar esse capítulo, vamos trabalhar nele para que não se torne tão difícil assim quanto parece a primeira impressão. Vamos lá então? E ele complementa dizendo, no mesmo capítulo, além desses 3 pontos, ele complementa justamente dizendo isso daqui. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? Então é meio que assim, você tem que fazer algo mais. Amar aqueles que nos amam, você amar de volta, tende a ser um pouco mais fácil. Então, o que ele quer dizer assim, os publicanos não o fazem também? Quem eram os publicanos lá na época de Jesus? Eram aquelas pessoas que se achavam uma casta superior. Eram aqueles que não queriam se misturar. Eram aqueles que eles queriam passar uma imagem que na realidade eles não conseguiam fazer na prática. Então, quando Jesus diz isso, ele dá aquela cutucada, né? Você tem que ser melhor, você tem que ser diferente. Por quê? Porque isso de você amar aqueles que te amam, os publicanos já fazem. Então, faça melhor. Então, ele dá essa cutucada. E além dessa, ele diz: e se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os pagãos não o fazem também? Então de novo, é aquela situação. Eu vou cumprimentar aquele que me cumprimenta. Aquele que não me cumprimenta, deixa quieto, não vou não. Por quê? Porque os pagãos não o fazem também. Quem eram os pagãos lá na época? Eram aqueles que não acreditavam em nenhuma religiosidade e eles só pensavam na questão material. Era o material que importava para eles.
eles tendo as questões materiais mais do que os outros, para eles já eram suficientes. E eles muitas vezes faziam o quê? Eles cumprimentavam quem tinham posses e aqueles que não tinham eles deixavam de lado. Eles meio que segregavam. Então Jesus também com isso, ele dá mais uma cutucadinha. Faça diferente do que os publicanos e os pagãos. Então quer dizer, para você conseguir captar a mensagem que Cristo quis passar mais facilmente. E depois ele, mais uma situaçãozinha. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus coloca aqueles 3 pontos. Ele diz também aquelas 2 comparações de publicanos e os pagãos. E no final ele fala, sede perfeito como o vosso Pai Celestial. Ou seja, seja perfeito como Deus. Aí você, peraí, então eu preciso me esforçar para tal. Só que aí tem um detalhe. Que detalhe que é esse? Acaba gerando uma certa dúvida com todas essas falas. Então você fica ali pensando, você fica matutando internamente, peraí, tem 3 pontos difíceis de serem cumpridos, só com muita persistência para você ir melhorando. Depois tem aquelas comparações para você ser diferente daqueles que ali frequentavam naquela época. E com tudo isso gera uma dúvida. Em qual ponto que gera essa dúvida? Porque ele diz, esta máxima, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual o que é inadmissível. Aí você para. Você para e você começa a raciocinar. Peraí, no começo do capítulo pede para que eu seja perfeito. E agora diz que eu não posso ser tão perfeito quanto o Criador, porque senão isso era inadmissível. Aí você se pergunta, mas aí não está entrando em contradição? Pede uma coisa, aí você foca para desenvolver e acatar aquilo, e depois vem dizendo que você não pode ser perfeito como o Criador. Pede uma perfeição e diz que não é possível essa tal perfeição. Então, você começa a entrar num certo conflito. Mas aí, qual que é a importância da questão de raciocinar? É o que a gente vai fazer aqui no decorrer dessa palestra, que é mostrar para vocês que não é só esses tópicos isoladamente que faz com que você consiga formar o seu raciocínio. Você tem que o quê? Você tem que pegar, esmiuçar de fato essas falas, esses pontos. Para quê? Para que você consiga absorver de uma maneira mais fácil e clara. E vendo que no final dessa palestra vai ser totalmente diferente do que você logo imaginou quando viu os 3 primeiros pontos. Quando você vê os 3 primeiros pontos, você já fala, eu não vou conseguir nem chegar perto. Você já pensa em jogar a toalha e fala, não, eu não vou conseguir amar meus inimigos. Orar por aqueles que me caluniam, estou fora, então deixa quieto. E aqueles que me perseguem, também não. Então é assim, o importante de se trabalhar o raciocínio, o pensamento, é para que você consiga ter uma clareza no que realmente Jesus quis dizer lá atrás. Vamos lá então? E por que Jesus disse tudo aquilo lá, meio que assim, colocou um certo medinho, fez aquelas comparações e aqueles pontos, sendo que depois não podia ser com a mesma perfeição do vosso Pai Celestial? Porque assim, ele só colocou essa comparação, ele só disse esses pontos todos, que era para ter uma meta, um objetivo a ser alcançado, tá? Então assim, você agora está sabendo que você não vai conseguir ser perfeito como o vosso Pai Celestial, tá? Mas é uma meta a ser alcançada. Então estamos aqui encarnados com o intuito do quê? De evoluirmos, uns mais rápidos,
outros menos rápidos. Por exemplo, aqueles que se casam, talvez queiram uma evolução mais rápida, né? Então, aqueles solteiros se conformam aí com um pouco mais de lentidão. Mas está valendo, cada um. É que assim, a minha esposa está aqui comigo me dando um apoio, então por isso que eu só aproveitei para tirar uma baratinha. Duas vezes. Ixi, aí é que nem um foguete. Exatamente. Mas é isso aí, cada um dentro das suas possibilidades. Aí tem uma questão muito interessante, tá? Que é assim, diante de tudo isso que a gente está vendo até agora, tem a situação. Então, qual seria a perfeição relativa da qual a humanidade, nós, encarnados, é suscetível e que mais se aproxima à divindade? Então é assim, a perfeição absoluta, que é igual o vosso Pai Celestial é perfeito, você já está começando a compreender que não é possível, tá? Que não é isso que Jesus quis dizer. A gente vai se basear numa questão muito importante, que é a perfeição relativa. Por quê? Porque estamos falando de nós, seres encarnados, totalmente imperfeitos, querendo evoluir gradativamente. O que Jesus mostra? Ele mostra, assim, que a essência da perfeição, essa perfeição relativa, é a caridade. É a caridade. Em sua mais larga acepção. E os verdadeiros elementos da caridade, quais são? A benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, esses 4 principais pontos é que forma o contexto de caridade, que é a parte principal que Jesus quis dizer deste capítulo em questão. Então, por que a caridade é tão importante assim? A caridade logo vem à cabeça dar uma esmola, né? Mas não é esse tipo de caridade. É uma caridade interior, é uma caridade moral. E por que ela é tão importante assim? Pelo simples fato que ela abre as portas para todas as outras virtudes que nós temos e que às vezes elas estão escondidas, adormecidas. E o que ele quer dizer assim, com uma melhora na caridade, daqueles 4 pontos que nós vimos, uma melhora na caridade, você praticando a caridade, faz com que todas as portas elas se abram e você consiga mais naturalmente desenvolver e melhorar todas as suas outras virtudes, que todos nós temos. Todos nós temos. É aquela situação que teve numa outra palestra, que nós temos, 2 cachorros dentro de cada um de nós, e que nós exteriorizamos esses cachorros dependendo do cachorro que você alimentar. Então, se você alimentar aquele cachorro bravo, aquele cachorro com raiva, é isso que você vai exteriorizar e passar para todos aqueles que você convive. Se você alimentar aquele cão manso, aquele cão dócil, é isso que você vai viver na prática. Então, é mais ou menos nessa linha. Alimente as suas virtudes que elas florescerão. E um ponto para alimentar, um ponto-chave, é esse ponto que Jesus comentou, a caridade. Na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então ele pegou e já logo foi de cara. Eu quero saber, de todas as virtudes que todos nós temos, algumas mais adormecidas, outras não, eu quero saber qual que é a mais meritória. E eles responderam: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. É aquela situação: alimente, comece pela caridade, que as portas vão se abrir
e todas elas começarão a florescer dentro de você e a exteriorizar. Isso daí é fato. E a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Não bastante, na pergunta 886, Kardec já quis ir mais direto ainda nessa questão de caridade, querer saber, e ele fez uma pergunta muito interessante, que é assim, né? Como a gente não viveu na época de Jesus, então fica meio que aquela situação, o que ele imaginava lá naquela época com essa palavra caridade? Por exemplo, caridade para nós hoje tem um significado, mas será que era o mesmo que era lá na época de Jesus? O que Kardec fez? Foi direto ao ponto e perguntou: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta também foi bem clara, dizendo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quer dizer, ele está amarrando, né? Ele amarrou um ponto com o outro. E essa resposta da pergunta 886 do Livro dos Espíritos consegue englobar aqueles 3 pontos iniciais que nós começamos a palestra. Então já está começando a clarear. Porque, por exemplo, amar os vossos inimigos, tá? Quando comenta assim, pô, mas já é difícil de eu amar os meus amigos, muitas vezes já é difícil, por conta do quê? Um detalhezinho ou outro que te emperra, te bloqueia. Então, você já pode começar mais ou menos assim: não deseje mal, não queira o mal. Seu inimigo está ali, muitas vezes a gente acaba evitando. Isso é natural, isso daí é uma melhora constante que você, eu, ele, quem mais esteja escutando, consiga fazer, tá? Isso daí é natural. A gente tem aquele bloqueio, mas é com uma melhora constante que a gente vai conseguindo amenizar todo aquele peso, toda aquela carga. Só que aí precisa ter muito cuidado em alguns aspectos. Então vamos lá. A gente já viu lá a questão dos 3 pontos. Nós vimos também que o pilar de tudo isso é a caridade. Só que o que atrapalha a não prática da sua caridade e da nossa caridade? Observando-se os resultados, tudo isso daí que está escrito aqui, está dentro do capítulo, tá? Então, o dia que vocês quiserem, peguem lá o capítulo 17, Caracteres da Perfeição, vocês podem depois esmiuçar com mais calma, mas tudo que está aqui nos slides, está fácil de visualização para vocês aí que estão em casa, vocês podem ler depois com mais calma, ou assistam novamente, mas é assim, dá para vocês irem compreendendo tudo que está lá, e está tudo muito claro dessa maneira. Então está dizendo assim: observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos mais simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não se altere, mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm o seu princípio onde que é o problema? Orgulho e egoísmo. Então esse tal de orgulho e esse tal de egoísmo, por menor que sejam eles te atrapalham na prática da caridade. É aí onde requer muito cuidado, é onde você precisa ter o seu controle interno. Aquela questão lá de alimentar o seu cachorro interno, o seu cão interno. Você tem que domar eles, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer pontinha ou do orgulho ou do egoísmo atrapalha na prática da caridade e, consequentemente, atrapalha na prática daqueles 3 pontos iniciais da palestra. Como podemos fazer tudo isso na prática? Qual a conclusão que podemos chegar? Aí é onde entra a questão do quê? Depois de ver tudo isso daí, você começa
no começo você fica muito apreensivo. Por quê? Porque, eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, estamos numa caminhada de evolução, e você já tem um impacto daquele capítulo dizendo os 3 pontos, você já se assusta, você fica assustado, né? Porque como é que eu vou fazer? Né? Eu não consigo nem amar meu amigo, como é que eu vou fazer? E você tem que tomar muito cuidado para você não jogar a sua toalha, de você não simplesmente, eu desisti, tá? Eu vou perder o meu rumo, porque já que eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar. Não, nada disso. Por quê? Para você conseguir fazer na prática aquilo que Jesus colocou nesse capítulo, é simplesmente fazendo sempre o nosso e o máximo dentro das nossas possibilidades. Então é fazendo o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, da minha possibilidade, o Ricardo faz dentro da possibilidade dele, e vocês aí dentro da possibilidade de vocês. Cada um sabe até onde pode chegar. Então, é meio que assim, quando Jesus comentou daquela perfeição relativa, né, com aquela comparação do Pai Celestial, na prática, o que ele quis passar a mensagem para a população, para aqueles que o seguiam, é assim, faça o seu melhor a cada dia, melhore a cada momento. Hoje, tá? Eu não quero ser perfeito de tudo, porque eu sei que eu não vou conseguir, mas hoje eu só quero ser melhor do que ontem. Amanhã eu só quero ser melhor do que hoje. Então, se você começar do começo e pequenininho, você vai ver que vai ser uma mudança que você vai fazer na sua vida, uma mudança sem direções, sem desviar o caminho bruscamente, vai ser algo assim natural e que você vai aceitar e você vai conseguir colocar em prática de uma maneira bem natural. Então, o que Jesus quis dizer, Ricardo, com aquele início, é que assim, seja melhor a cada dia, faça o seu melhor. Tá vendo como já ficou mais leve? Não é verdade? Já ficou mais leve. Por quê? Porque você chega agora e você fala, então agora beleza. Então agora eu já consigo fazer o meu melhor. Eu já conseguindo fazer o meu melhor, eu já estou fazendo o que o capítulo está solicitando, está pedindo. Aí tem uma situação de o palestrante e o assistido. Eu não sou muito bom de contar história, muito menos piada, mas eu vou tentar passar para vocês o conteúdo do que realmente foi essa palestra, tá? Em um centro espírita, tinha um palestrante que durante muitos anos ele ia lá dar palestra. E todas as vezes que ele chegava para dar palestra, lá na última fileira tinha uma pessoa bem simples, bem humilde, com roupa simples, ficava quietinha, ficava lá só observando, só olhando a palestra que estava sendo executada. E isso aconteceu durante muitos anos. Aí chegou um belo dia que o palestrante desencarnou. O palestrante desencarnou. Ele chegou lá no plano espiritual, começou a ter lá o seu convívio, a executar as suas tarefas. E um belo dia, aquele assistido que sentava na última cadeira, aquela pessoa que quase não falava, só observava, mas estava lá em todas as palestras, ele também desencarnou. Coisa que isso vai acontecer com vocês, comigo, com ele, com todo mundo, tá? Ele desencarnou. Então, o palestrante foi para o plano espiritual um tempo antes daquele assistido. E um belo dia, o palestrante estava lá caminhando
com os companheiros dele lá no plano espiritual, quando ele se deparou com uma luz bem forte assim, sabe? Uma luz muito iluminada. Aí ele deu uma cutucada assim com quem estava com ele e falou assim: o que é aquela luz lá, né? Poxa, aquele espírito lá está bem iluminado. Quem que é ele? Quem que é ele? E bateu aquela certa curiosidade. Aí o palestrante em espírito, juntamente com aqueles que estavam ao seu lado, se dirigiram para aquela luz bem forte que estava ali, né? Aí quando chegou próximo, o palestrante reconheceu que era o assistido. Pô, mas você está aqui também? Eu desencarnei e tal, né? Poxa vida, que legal, que bom rever você e tal, né? Pô, mas me diz uma coisa. De onde você conseguiu essa luz aqui tão forte? Porque, pô, eu fui palestrante, eu frequentei durante muitos anos também a casa espírita, e olha a minha luz como é que tá. E você aí, ó, nossa, clareava-se, né? Clareava. O que o assistido disse? Eu simplesmente colocava em prática o que você falava na palestra. Então vocês entenderam a diferença? O palestrante também falava a mesma coisa que o assistido escutava, obviamente. Só que o assistido, ele se preocupava em quê? Em colocar na prática. Ele colocando na prática é aquilo que esse capítulo está dizendo. Ele melhorava a cada dia. Ele vinha assistir uma palestra, ele absorvia o conteúdo e colocava em prática. Muitas vezes, como a própria luz diz, que o palestrante, ele não conseguia colocar em prática. Então é meio que assim, por mais que hoje eu esteja aqui fazendo a palestra, o Ricardo esteja me acompanhando, ou seja lá quem for que esteja assistindo, cada um em uma posição, não é porque está aqui fazendo a palestra que, ó, o ser iluminado. Esse exemplo que eu contei para vocês é um exemplo vivo de que na prática é o que dita a regra, sabe? Então é assim, faça o seu melhor, faça, por mais que você esteja ali escutando, você vê alguém ali, pô, o cara está ali numa posição, num centro espírita ou o que quer que seja, ele está ali, ele está cumprindo a função dele, mas ele tem as responsabilidades dele, e vocês aí assistidos, vocês podem fazer muito, fazendo como esse assistido da história. Pega o conteúdo, coloque em prática. Hoje eu não consegui colocar tudo que eu queria, mas você já colocou? Já foi melhor do que ontem? Já fui. Então beleza, tranquilo, toca o barco. E o que acontece com tudo isso? O que é uma das coisas mais importantes? Que não é o outro, ou seja, não é o seu irmão que vai julgar. E quem é que tem que julgar e que vai julgar? É Deus. Ou seja, nessa situação do palestrante e do assistido, talvez o palestrante pudesse chegar simplesmente olhando para ele, para o assistido, e falar assim: melhora, faça uma melhora numa velocidade mais rápida, sabe? Se esforce mais. Só que tem que lembrar o quê? Que aquele assistido que sentava na última fileira, ele estava fazendo dentro das possibilidades dele. Isso que é o mais importante. E lembrando que assim, por mais que o teu irmão fale, te recrimine ou tente te jogar para baixo, não tente se preocupar com isso. Por quê? Porque é Deus que vai julgar. Entendeu? Então esse ponto, se preocupe com você, tente melhorar a cada momento. É igual aquela situação que tem em um capítulo que diz que você tem que chegar em casa, né? E você colocar a cabeça no travesseiro e pensar: o que eu fiz hoje, né? Eu fiz tudo o que eu podia ter feito? Faltou alguma coisa? Então você dá aquela refletida. Para quê? Por que isso é importante? Porque no dia seguinte você vai ficar com aquilo na cabeça e consequentemente você vai tentar melhorar e vai conseguir. Aí tem um detalhezinho que é o quê? Que é como se fosse um do espiritismo, que é assim, né? Fora da caridade
não há salvação. E de fato, é assim, eu acho que, desde o começo, acho que da primeira vez que eu tive o contato, me veio também essa mensagem, por quê? Porque geralmente é muito falado isso. E agora a gente pode ter uma ideia muito boa de que não é à toa, né? Fora da caridade não há salvação. É a porta inicial, é o caminho inicial. Então é assim, pega isso para vocês, né? Eu espero que tenha ajudado muito, tá, Ricardo? São poucos detalhes e detalhes simples, mas que realmente fazem toda a diferença. Isso daí, vou falar que ia ser um exemplo vivo, tá? Sou eu, que estou tentando melhorar e vamos que vamos. E agora, muito obrigado. Isso aí. O importante é isso, né? O importante é a gente conseguir colocar em prática a cada dia um pouco mais desses ensinamentos na nossa vida, porque qualquer jornada, por maior que seja, ela começa pelo primeiro passo. Então, o importante é dar o primeiro passo, reconstruir o seu futuro da forma que você pretende se ver na espiritualidade, porque além do julgamento de Deus, porque Deus é caridade, o mais difícil é a gente encarar o nosso próprio julgamento. Quando a gente desencarna e olha as atitudes que a gente teve com mais consciência sobre as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, o nosso julgamento é muito pesado. Então é importante de colocar isso em prática, a benevolência e a caridade plena, né? A benevolência, a indulgência, né? E o perdão. É importante porque você pratica com os outros e depois vai aplicar consigo. Na hora que você vai ser chamado a refletir sobre tudo que você fez na sua vida encarnada, se você não tiver exercitado essa caridade, esse entendimento dos defeitos e esse perdão, você não vai conseguir se perdoar. Você vai ficar envolvido numa culpa, num remorso. Então é muito importante isso. É interessante que quando Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade o significado da caridade, ele não fala em doar cesta básica, ele não fala em dar esmola, ele não fala, porque a gente vive muito essa caridade material, porque a gente vive numa desigualdade social muito grande, né? Então a gente tem isso muito vivo nas nossas vidas, essa necessidade. Então na Suécia não existe caridade, porque na Suécia ninguém precisa de nada, na Suíça também não tem caridade, porque na Suíça também ninguém precisa de nada, todo mundo tem o suficiente para viver. Nós aqui, no coração do mundo, na pátria do Evangelho, a gente tem a oportunidade de exercitar as duas caridades, a caridade material e a caridade moral. E ambas são tão importantes para que a gente possa formar a nossa evolução espiritual, o nosso caráter, a nossa conduta. Né? Então que a gente possa seguir em frente nessa caminhada, confiantes de que somos capazes de melhorar, porque se não fôssemos capazes de melhorar, nós não estaríamos tendo a oportunidade de estar nessa escola da vida para poder aprimorar, porque muitos pedem essa oportunidade, mas essa oportunidade só é dada àqueles que têm condição de usufruir. Então, se a gente está aqui aproveitando dessa oportunidade, a gente tem que levar adiante isso, a gente tem que pôr em prática. Nesse momento de muita dificuldade, de muita dúvida, de muito desespero, de muita desilusão, é importante a gente se apegar
nas palavras do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, porque esse é o nosso caminho para sair das dificuldades. Esse é o nosso caminho. Tá? Então vamos... E nesse momento que a gente está passando, né, os dois tipos de caridade, né, o Ricardo comentou, né, para uns mais, para outros menos, mas todo mundo está passando por essa situação aí que tem que ter força, né? O desespero toma conta das famílias, né? Pessoas, muita intranquilidade. Então o caminho para isso é o amor, é a caridade, é a fé, é a confiança de que nada acontece na vida da gente se não for útil ao nosso aprimoramento espiritual, que a gente não olhe para esse momento de aflição como se fosse a nossa vida fosse finita, que terminasse na morte da carne, que o que a gente está passando hoje são segundos na nossa existência espiritual, e que a gente tem que aproveitar da melhor forma possível para a nossa evolução espiritual. Porque é isso que a gente vai levar dessa encarnação. A gente vai levar o nosso aprendizado. Tá? Para que a gente possa aproveitar essa transformação do planeta, que a gente possa participar ativamente dessa transformação, porque esse foi o compromisso que a gente assumiu. Nós assumimos o compromisso de levar o planeta Terra de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nós estamos aqui porque somos capazes disso. Estamos aqui porque assumimos o compromisso de estar aqui nesse momento. Então, vamos levar adiante com coragem, com perseverança e fé. É isso aí. Tá certo? Vamos partir agora para o... Vamos fazer as nossas vibrações. Vamos nos colocar numa posição confortável. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos imaginar uma luz muito intensa que penetra pelo topo das nossas cabeças, se espalha por todas as nossas células, até a sola dos nossos pés. Que nesse momento de comunhão com a espiritualidade amiga, possamos vibrar pelo nosso planeta, para que ele possa superar esse momento de transição. Possamos vibrar pelos nossos governantes, possamos vibrar pelos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, por problemas de saúde, pelos encarcerados, pelos órfãos, de pais vivos e de pais desencarnados, pelos andarilhos, por todos aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19, por todas as vítimas dessa pandemia, por todas as famílias que perderam entes queridos, por todas as famílias que se estão desesperadas, por todos os irmãos que desencarnaram, para que eles possam encontrar o entendimento e o acolhimento. Que possamos vibrar pelos nossos lares, por todos aqueles que lá habitam, que possamos vibrar pelos nossos ambientes de trabalho, e aqueles que estão buscando uma recolocação, que possam também ser envolvidos
com as intuições necessárias para a tomada de suas decisões. E que possamos lançar ao infinito uma vibração para que a espiritualidade amiga, em sua sabedoria suprema, possa encaminhar aos que mais necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos retornar aos nossos lares, bem melhor do que aqui chegamos, que em casa agora os que nos assistem possam sentir o conforto em seus corações e que tenham uma semana abençoada até o nosso próximo encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.